Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Raio-X do Oscar 2024, categoria Melhor Som. Antes disso, já se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, deixe o seu comentário, ative as notificações no sininho e se torne um membro desse canal se você puder e quiser. Vai ter vantagens exclusivas, como por exemplo, receber esses conteúdos com antecedência, fóruns de discussão específicos, enfim, muita coisa bacana. Gente, categoria de melhor som na história do Oscar é relativamente antiga, viu? Porque ela existe aí como competitiva desde a terceira cerimônia de entrega dos prêmios. Antes disso, lá na primeira cerimônia, a gente teve um Oscar especial entregue pela realização do filme O Cantor de Jazz, que todo mundo sabe, entrou para a história aí como o primeiro filme de som sincronizado da história do cinema. Mas o prêmio não foi só pelo som, né? A Academia concedeu esse prêmio de uma forma geral pela realização do filme. Depois, a partir dessa terceira cerimônia, a gente teve então a entrega de prêmios competitivos e o vencedor naquela ocasião, que era relativa à temporada 1929/1930, foi o filme O Presídio. Essa categoria teve já algumas especificidades. Durante muito tempo eram premiados os estúdios responsáveis pelos seus respectivos filmes, e a partir de 1963 ele passou a ter duas categorias distintas, que teve vários nomes aí ao longo dos tempos, mas basicamente era melhor som e melhores efeitos sonoros, ou depois melhor mixagem de som, melhor edição de som, e toda essa confusão, muita gente não entendia direito as diferenças. Tudo isso foi resumido a partir do ano de 2020, quando a Academia resolveu dar um passo atrás e fundir as categorias de som em uma só. Então, desde 2020 a gente tem apenas melhor som. E aí, gente, quando a gente tem uma categoria chamada melhor som, a gente tem que levar em conta a edição de som, os efeitos sonoros e a mixagem sonora. O que é a edição de som? É a maneira como você coloca os elementos sonoros um atrás do outro, a exemplo do que acontece com a imagem. Então, a gente está tendo aqui a imagem de um avião, eu vou precisar editar o som desse avião. Aí depois você vai ter, sei lá, um raio, você vai ter que colocar esse raio também lá, tem que fazer, realmente colocar o som lá, estabelecer ele na linha temporal do filme, fora os diálogos, fora todos os outros sons. Isso é edição. Os efeitos sonoros são aqueles que você precisa criar para que o espectador tenha uma melhor experiência sonora. Então, um exemplo aqui, sei lá, eu preciso criar o grito de um dinossauro. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de alguma forma que isso se reproduza e cause um impacto no espectador, né? Você não tem um dinossauro para ir lá e gravar, então você precisa criar, isso é um efeito sonoro. E finalmente, mixagem de som é quando você pega todos os elementos sonoros do filme e mistura eles para entregar o resultado final para o espectador. Então, o mixador, ele pega os efeitos sonoros, pega a edição de som, pega a trilha sonora, pega os diálogos e precisa deixar isso bonitinho para a gente poder ter um som agradável para ouvir e envolvente também. Então são vários elementos aí que são levados em conta, e por isso que o número de indicados nessas categorias é elevado, tá, gente? Bom, quais são os indicados a melhor som desse ano do Oscar? Bom, primeiro a gente tem aqui a equipe do filme Resistência, que é formada pelo Ian Voigt, Eric Idle, Ethan Van der Rijn, Tom Ozanich e Dean Zupančič. Peço desculpas aqui de antemão se eu falei errado aí o nome de alguém, né? Essa equipe toda ficou responsável então por um filme cheio de explosões, cheio de cenas fantásticas, muitas fontes diferentes de áudio, ou seja, é uma ficção científica, tem muita coisa acontecendo, tiros, barulhos, explosões, pessoas falando, trilha sonora. Então, acima de tudo, é muito trabalhoso você construir o som de um filme como esse, né? Tem um trabalho braçal muito intenso, né, em todo esse processo. E também tem os efeitos sonoros que você precisa criar a depender do elemento que está sendo mostrado em tela. Então não é um trabalho fácil de forma alguma e está muito bem produzido. Na sequência, a gente tem a equipe do filme Maestro, composta por Stephen A. Morrow, Richard King, Jason Rudder, Tom Ozanich e o Dan Zupančič. Como você pode ver,
tá repetindo aí 2 dos profissionais, né, que já tinham sido citados aí no filme anterior, e isso é muito comum. Os bons sonoplastas, os bons editores de som, os bons sonoplastas no sentido dos efeitos sonoros, eles são bem requisitados, porque não é fácil você fazer um som de fidelidade. Bom, aqui a mixagem ela é mais focada na trilha musical daquele maestro, né? Então você tem ali a história de um maestro e você vai criando uma ambiência sonora que está muito focada no trabalho desse maestro ao longo da sua carreira. A gente tem uma alternância bem contundente entre silêncios e composições, então você vai de um lugar para outro, vai de um espaço para o outro a todo momento. Você tem um bom balanço entre essas situações, né? Mas não me parece ser um trabalho tão brilhante assim. É bom, claro, mas ele não é tão desafiador quanto outros indicados, como por exemplo o Resistência, e também não extrapola aí no que ele pode criar de ambiência sonora para o seu espectador. Na sequência, a gente tem o Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1, né, que é um caso aí muito próximo do Resistência em termos de tipo de produção, né? A equipe é composta por Chris Monroe, James H. Mather, Chris Burden e Mark Taylor. E de novo você tem aí trem, você tem aí carro, você tem perseguição, você tem gente gritando, você tem todos os diálogos, gente correndo, trilha sonora. Então é um caso bem parecido aí com o Resistência, só que eu acho ele mais bem feito, porque até nas cenas de perseguição, nas cenas de ação que não tem trilha sonora, você fica envolvido ali, pela qualidade mesmo, pela fidelidade do áudio. Me parece que no caso do Resistência, eles exageraram um pouco, e aí você começa a ficar um pouco cansado depois de um tempo de todas aquelas, de tantos elementos que estimulam aí você do ponto de vista sonoro. Aqui não, aqui tá tudo mais bem dosado. Eu acho que tá, a maneira com que eles conseguiram conduzir esse projeto foi mais bem colocado. Então eu gosto mais desse em relação ao Resistência. Eles tiveram também mais atenção nos detalhes. Na sequência, a gente vai para Oppenheimer, cuja equipe é composta por Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo e Kevin O'Connell, que é um trabalho... Aqui sim a gente já tem um trabalho de construção artística, além simplesmente de você ter uma fidelidade e um trabalho braçal sonoro, né? Então, por exemplo, na cena da bomba, na cena dos sonhos dele, na cena onde ele tem os pesadelos, que ele começa a se questionar a respeito da bomba, você tem um trabalho de construção de som mesmo, de você ter uma ambiência onde você é transportado para um outro ambiente, e o som é fundamental nesse processo. A imagem, óbvio, é muito importante, mas o som é muito mais importante nessas sequências específicas. E a cena onde a bomba explode, onde é detonada, né, aquela bomba, é assim, de uma tensão absurda, muito por causa do desenho sonoro, da construção sonora dali. Então, assim, é impressionante o que foi feito em alguns pontos específicos aqui desse filme. O som é maravilhoso, né? Fora a trilha intensa também, que dá um layer a mais, né? Uma camada a mais aí de dificuldade para a construção sonora desse projeto. E finalmente a gente tem o filme Zona de Interesse, cujo som foi montado, né? Foi construído pelo Tarn Willers e pelo Johnny Byrne. E aqui, gente... é um filme que tem o que a gente chama de desenho de som não diegético. O que quer dizer isso? É quando o som que você escuta não é necessariamente da mesma fonte do que você está vendo. E isso acontece em vários momentos ao longo desse filme, né? Você às vezes está vendo ali, você tem ali uns acordes super graves que acabam tirando você ali da sua zona de conforto, e meio que o objetivo é esse mesmo, tirar o espectador da sua zona de conforto. E eu acho que o filme faz isso muito bem, não só pela temática, pelas referências visuais, pela interpretação do elenco, mas muito em função da construção do desenho sonoro. Então, o filme ele é aterrorizante, entre outras razões, por causa do desenho de som. Para poder situar o espectador, ele acaba marcando aquela situação toda delicada através do som. Então o som ele é tão importante para os efeitos que você vai ter de percepção desse filme do que o roteiro em si. Sinceramente, eu acho que é mais complexa a construção de som desse filme do que necessariamente do roteiro.
sabe? O roteiro é muito bom, claro, não tô aqui desmerecendo, trabalho genial, fantástico, adoro, mas o som necessitou aqui desses profissionais uma construção que não é simplória, que é assim, de primeiro nível. E aqui você vê a diferença que faz uma boa equipe de som para os resultados estéticos e principalmente de percepção que o espectador tem daquela história. Bom, essa angústia toda aí do filme é muito em função aí dessa equipe de som. Gente, para mim, a gradação aí de qualidade nos indicados a som desse ano tá exatamente na ordem aí dos indicados que eu falei. Então, a Resistência, para mim, é o menos exuberante, depois vem Maestro, Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, Oppenheimer, e para mim o melhor trabalho de som é o de Zona de Interesse, seria o filme que eu votaria se eu tivesse a cédula na mão, se eu fosse um membro da academia. Porém, eu acho que quem vai vencer aqui é o nosso querido Oppenheimer, né, por toda a construção que eu já falei aqui, e se isso se consolidar, o Kevin O'Connell, né, que faz parte aí da equipe do filme, vai vencer o seu segundo Oscar, e sendo que ele já está na sua 22ª indicação. É isso mesmo, ele já foi indicado 21 vezes anteriormente, ganhou só um Oscar pelo filme Até o Último Homem, do ano de 2016. Eu acho que ele finalmente vai ganhar a sua segunda estatueta na 22ª indicação. E você aí, o que acha que vai acontecer na categoria de melhor som do Oscar 2024, hein? Deixe o seu palpite aqui embaixo nos comentários. Também não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e se tornar um membro do canal se você puder. A gente te espera aqui no canal Meu Tio Oscar para a melhor cobertura do Oscar 2024 sem cerimônia, domingo, dia 10 de março, a partir das 18 horas pelo horário de Brasília. Atenção, a transmissão vai rolar diretamente de um Glass Studio montado no evento presencial Meu Tio Oscar Night Experience aqui em São Paulo. Uma dinâmica toda diferente que você nunca viu aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar, então fique ligado. Até mais!